Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli, do Departamento de Filosofia e Métodos da Universidade Federal de São João del Rei. Estamos aqui para dar continuidade à gravação de uma série de vídeos sobre o processo de produção de um artigo em filosofia com a finalidade de ser apresentado como trabalho de conclusão de curso. Eu sou o responsável pela unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso e elaborei então um texto que pretende servir de orientação geral. Então, estou fazendo uma leitura das várias unidades desse texto e fazendo alguns comentários sobre essa leitura. Eu elaborei esse livreto intitulado O Processo de Escrita de um Artigo em Filosofia, para servir de modelo, de exemplo para os trabalhos de TCCs dos alunos que estão finalizando o curso, ok? No último vídeo eu falei rapidamente, né, sobre três distinções importantes que às vezes em temas que envolvem educação ou temas que envolvem as áreas práticas da filosofia parecem se sobrepor e cria alguma confusão, que é a construção, o tipo de abordagem, né, que a gente oferece para os temas e para os problemas que são objetos das nossas investigações. Existe uma distinção, então, entre a abordagem descritiva e normativa ou valorativa, que eu mencionei. Existe uma distinção entre assuntos ou conhecimentos com alto grau de abstração, né, conhecimentos abstratos, e conhecimentos concretos, né? Então, a dificuldade que a gente pode ter de operacionalizar conceitos abstratos, né? Então, conceitos abstratos nem sempre são operacionalizáveis. E, por fim, a distinção entre um saber de porquê, um saber voltado para o entendimento das causas e das explicações, e um outro tipo de saber que é o saber como fazer, né? É o saber de know-how, como se diz. Muito bem. Isso faz parte de um primeiro momento aí, de um primeiro passo para a caracterização metodológica da pesquisa e da proposta de artigo que a gente pretende construir. E agora eu rapidamente assim pretendo oferecer alguns esclarecimentos sobre uma parte um tanto complicada que é a caracterização metodológica da pesquisa, tá certo? Então, não tenho muitas pretensões, são coisas mais simples que eu vou abordar aqui, mas acho que serve de orientação geral para vocês entenderem como é que funciona a caracterização metodológica da pesquisa, ok? Então, começando aqui a discussão, uma das tarefas mais desafiadoras da pesquisa é a caracterização metodológica dela. Essa caracterização é relevante não apenas porque ela é normalmente um elemento constitutivo de projetos, quando você faz uma proposta de pesquisa e apresenta num projeto, você precisa oferecer uma caracterização metodológica e ela, por causa disso, né, ela é algo inescapável. Você está comprometido com uma caracterização metodológica da sua pesquisa. O ponto principal é que a correta caracterização da pesquisa revela uma certa consciência sobre os limites e pretensões da sua pesquisa, em especial aquelas pesquisas que estão orientadas estritamente para a produção de um artigo acadêmico. Né? Então, nos itens a seguir, eu apresento os aspectos constitutivos da pesquisa e tem o objetivo de ampliar a consciência do pesquisador sobre os contornos e limites da sua própria pesquisa, evitando assim que ele se comprometa com algo que não está em condições de realizar na sua pesquisa. Né? O primeiro item, então, dessa caracterização geral da pesquisa é o que a gente poderia colocar nos seguintes termos. A problematização do aspecto do tema tem uma origem puramente interna a alguma área do conhecimento ou essa problematização surge por uma demanda prática e concreta com objetivos de melhoria, aprimoramento e inovação. Considere as
pesquisas que avaliam a coerência interna de conceitos ou de teorias, e pesquisas que surgem de demandas práticas, como, por exemplo, as da ética ambiental. Uma pesquisa pode ter uma origem por uma demanda de aplicação ou pode ser um desafio que surge internamente a um dado domínio do conhecimento. Assim, dizemos que a origem ou orientação da problematização, né, pode ser de uma natureza pura, puramente no sentido de que ela é derivada integralmente de problemas internos àquela área de pesquisa, ou um problema que surge por uma demanda aplicada, né, de uma tentativa de levar aquele conhecimento para resolver uma situação concreta, né? Então, essa distinção entre o conhecimento puro e o conhecimento aplicado, a orientação da problematização, né? Ela é pura ou ela é aplicada. É um problema que nasce internamente de uma disciplina, né? Ou é um problema que nasce de uma demanda externa à disciplina, de uma demanda mais de aplicação de problemas concretos que a gente vivencia, né? Então, uma primeira distinção, então, é pensar se essa origem é puramente interna ou se ela surge da problematização ou por uma demanda, né, com o objetivo de melhoria, de aprimoramento, de desenvolvimento de um conhecimento em torno de uma questão concreta aplicada. O segundo item de caracterização da pesquisa diz respeito ao interesse ou propósito da pesquisa, né? Pesquisa com propósitos teóricos abordam questões e problemas de ordem conceitual e abstrata. Pesquisas com propósitos mais práticos tratam de problemas concretos, buscando soluções mais aplicáveis e métodos para lidar com questões do mundo real. Tem um enfoque direto na utilidade de resultados, né? Então, uma coisa é a origem pura e aplicada do problema, a outra coisa é o propósito da pesquisa, se é um propósito teórico ou um propósito mais prático. Um terceiro item diz respeito à natureza das informações e dos conhecimentos com os quais nós lidamos, né? Em geral, existe a distinção entre a abordagem quantitativa, que direciona o foco da pesquisa para informações e conhecimentos que são mensuráveis e quantificáveis, enquanto nessa mensuração, nessa quantificação, envolve o uso de métodos estatísticos, de técnicas matemáticas para guiar a coleta, o tratamento e a análise dos dados, para extrair as relações entre as variáveis. Essa é a abordagem quantitativa, tá certo? Então, vejam, uma coisa é discutir o problema, outra coisa é discutir o propósito da pesquisa, outra coisa é discutir a natureza das informações que você recolhe para a pesquisa. Então, sobre a natureza das informações, a abordagem pode ser quantitativa ou qualitativa, tá certo? A abordagem qualitativa das informações e conhecimentos prioriza aspectos não diretamente mensuráveis e quantificáveis do problema, como percepções, sentimentos, significados, interpretações. As propriedades ou dados qualitativos envolvem categorização, detalhamento, classificações e valorações em graus, né? O tratamento qualitativo envolve estabelecer hierarquias, considerações sobre importância, interesse em dados não numéricos. Os conhecimentos e informações dessa natureza, então, eles são coletados por meio de exames de bibliografia, entrevistas, observações, descrições exaustivas. A pesquisa qualitativa ela é tipicamente a pesquisa usada em filosofia, né, que avalia, né, que está sempre voltada para avaliação qualitativa de argumentos, de hierarquização de problemas ou hierarquização de conceitos e noções e teorias e posições. Então, frequentemente, a abordagem de temas filosóficos envolvem abordagens mais qualitativas, é tipicamente uma abordagem qualitativa. É possível, em algumas áreas do conhecimento, construir abordagens que são tanto quantitativas quanto qualitativas. Para isso, às vezes a gente desenvolve mecanismos, ou ferramentas, ou técnicas, ou instrumentos de coleta de dados que permite
nos permite fazer um tratamento tanto quantitativo quanto qualitativo das variáveis e dos fenômenos que estão sendo investigados, ok? Então, mas por padrão, as questões filosóficas e, em geral, na educação também, são trabalhadas em termos qualitativos. Um quarto item, então, na caracterização da pesquisa tem a ver com a especificação das fontes de informações e de dados. Quer dizer, uma coisa é a abordagem que a gente vai dar para as informações e os dados que a gente reúne, a outra coisa é quais são as fontes desses dados, né? Então, esse é um quarto item. Só lembrando, o primeiro item é a origem do problema, se ele é interna a uma disciplina ou se ela é uma questão que surge de uma demanda aplicada. O segundo item tem a ver com a natureza teórica, né, ou prática do problema. Terceiro item tem a ver com a abordagem quantitativa ou qualitativa das informações e dos dados. O quarto item tem a ver com a especificação das fontes de informações e de dados. A gente tem de especificar, né, se a origem das informações que a gente vai usar para construir o conhecimento da nossa pesquisa é uma fonte de material já publicado, como livros, artigos de revistas, materiais online, se a gente vai explorar e sintetizar os conhecimentos existentes, então a gente está construindo uma abordagem que a gente chama de bibliográfica, tá certo? E é uma abordagem típica também dos temas filosóficos, né? Agora, se a fonte são documentos que não foram produzidos com o propósito de serem objetos acadêmicos, né, digamos, cartas, registros oficiais, fotografias, dizemos então que a fonte é documental. Okay? Então, a fonte pode ser bibliográfica, pode ser documental, se está com base nesses documentos e não apenas em publicações acadêmicas. E a fonte de informação também pode ser de experimentos e coletas de dados, que a gente chama de fonte empírica. Então, nós temos aí pelo menos 3 fontes distintas, né? Uma que é bibliográfica, uma que é documental e outra que é puramente empírica. Então, em ciências humanas, esses experimentos para coleta de dados, né, podem incluir estudos de campo, entrevistas em profundidades, etnografias, etc. E a pesquisa bibliográfica, ela é tipicamente usada na filosofia. Então, falamos da natureza pura ou aplicada do problema, né? Nós abordamos, vamos voltar aqui, a gente pergunta, né, sobre o propósito ou a finalidade da pesquisa, se é um propósito puramente teórico ou um propósito mais prático, aplicado. A gente fala da abordagem quantitativa, qualitativa, ou a mescla das duas, né, quanti, quali, né, como a gente fala. Sobre a especificação das fontes, então, nós temos pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa empírica. Um quinto item importante também na caracterização dos métodos de pesquisa diz respeito aos métodos ou procedimentos de validação do conhecimento. Né? Tradicionalmente, uma forma da gente testar hipóteses e teorias é usar o método dedutivo, né? Então, métodos dedutivos nós usamos para testar hipóteses em teorias, conceitos e métodos, em que a gente parte de premissas gerais, né, de teorias ou premissas gerais que são aplicadas a casos específicos, e disso a gente extrai certas implicações necessárias ou consequências, né? Então, esses procedimentos são tipicamente usados em estudos teóricos, conceituais e metodológicos. A abordagem empírica, né, ou método indutivo, a gente constrói generalizações baseadas em observações de casos específicos, né? Então, também largamente utilizada em textos exploratórios, largamente utilizada em pesquisas, né, que tem um caráter mais exploratório, pesquisas que são revisões qualitativas e críticas de literatura. O método de confirmação do conhecimento, ele é um método empírico, um método indutivo. O que a gente quer dizer com isso? É que se eu quero dizer que um autor sustenta uma determinada ideia e ofereço uma interpretação para essa ideia,
Então eu fico procurando nos textos ali daquele autor as passagens em que essa tese, essa hipótese é confirmada, né? Então, de casos específicos, eu faço a indução de uma regra de que o autor segue determinado padrão de pensamento ou determinada estratégia de raciocínio. Então, do estudo de casos, de situações particulares, de casos específicos, eu tento extrair uma regra geral para oferecer uma interpretação sobre o texto, sobre uma passagem, sobre uma posição que o autor defende, sobre um tipo de argumento que ele usa, né, e sobre uma abordagem que ele oferece para um problema. Um terceiro tipo de confirmação do conhecimento, né, é chamado de método hipotético dedutivo. Esse é mais comum nas ciências e ele combina tanto elementos dedutivos quanto elementos indutivos. Como que isso funciona? Partimos da construção de certas hipóteses baseadas em teorias que a gente assume que são teorias válidas e fazemos observações, né? Teorias e observações. E depois nós tendemos a testar empiricamente essas deduções, né? Por isso o método chama hipotético dedutivo. A gente parte, né, da construção de hipóteses com base nas melhores teorias, né, e nas observações que nós temos, e depois a gente se pergunta se essas implicações, essas consequências, né, de a hipótese supostamente ser válida, se a gente consegue confirmar com testes empíricos. Esse é o método hipotético dedutivo, né? A ênfase do método, outro método, né, de teste de conhecimento, ou de validação de conhecimento, é o método chamado método dialético, que é a identificação e o exame das contradições acerca de um fenômeno social, um arcabouço teórico, para entender a sua dinâmica e a sua transformação pela interação de teses opostas, né? Então, o método dialético pretende levantar posicionamentos que implicam teses opostas para tentar pensar onde é que isso pode nos levar, né? O que se pode extrair da tensão entre esses opostos. O exame de contradições ou de polarizações, né? Um método fenomenológico é uma outra forma de validar o conhecimento, e a gente procura cuida de descrever e interpretar as experiências vividas pelas pessoas a partir das suas próprias perspectivas, buscando capturar a essência dessas experiências, né? Os métodos de dedução, indução, o método dialético, o método fenomenológico, são métodos tipicamente usados em filosofia, enquanto que o método hipotético dedutivo é um método explorado mais em ciências, né? Nas ciências empíricas, né? Além dos métodos de validação que podem ser lógicos, empíricos, dialéticos e fenomenológicos, a validação de conhecimento numa determinada área, né, ela pode ser numa pesquisa, né, que a gente esteja desenvolvendo. A validação pode ser também com base no exame de consistência por triangulação e corroboração com a finalidade de identificar as consistências e evitar tendências e enviesamento, né? Então a gente procura fazer essas confirmações, né, de várias perspectivas diferentes para ver se as conclusões dos nossos estudos não estão carregadas de enviesamento. Em geral, eles são usados em estudos de fenômenos complexos, como fenômenos sociais, da saúde, da educação, fenômenos políticos. Então, esses métodos de confirmação de conhecimento por triangulação significa você mobilizar mais de uma forma de tentar validar o conhecimento, né? Outra forma de validação é por consenso de expertise, né? Então, você tem uma banca de especialistas e você pergunta pela opinião dos especialistas, né? Então, e você tenta, a partir dessa coleta de opiniões, extrair aquilo que é consensual entre os especialistas. O
Uma outra forma de validação é o que a gente chama de validação pragmática, muito usado na educação, né? Um conhecimento é válido se ao aplicarmos aquele conhecimento na situação concreta, ele funciona bem para os propósitos e para as pretensões que nós tínhamos, né? Então, o êxito da aplicação, né, é uma espécie de validação pragmática, voltada para considerações sobre utilidade e aplicabilidade de resultados de pesquisa na resolução de problemas práticos. Outra forma de validação é a chamada validação intercultural, e o objetivo é verificar se os conceitos ou teorias ou instrumentos eles são aplicáveis e válidos em diferentes contextos culturais, né? Então, se eles podem ser generalizados, porque eles são válidos para diferentes contextos, ou se eles não podem ser, eles são mais elementos mais locais, mais contextuais. A validação intercultural é um aspecto importante para quem pratica, por exemplo, ou para quem faz pesquisas, por exemplo, de ordem empírica na filosofia. Em geral, as conclusões elas demandam testes interculturais em pesquisas de filosofia empírica. Finalmente, podemos pensar numa forma de validação histórica, pela qual teorias e hipóteses que nos oferecem explicações e previsões acerca de conexões entre fenômenos e eventos passados, elas são validadas com base em evidências e dados históricos, né? Então, quem vai confirmar se a teoria estava certa ou não é a sucessão de eventos no tempo, né? Isso é que a gente chama de validação histórica, ok? Bom, em geral, esses são os métodos usados em estudos no campo da educação, né? Esses que a gente falou, validação pragmática, validação intercultural, validação histórica, validação por expertise, ok? Vamos agora, então, tentar aplicar a caracterização dos métodos ao caso do nosso tema e problema que a gente estava analisando, né? As teorias do desenvolvimento moral da criança e por que a teoria do Bronfenbrenner não é tão aplicada nos estudos de desenvolvimento moral quanto as teorias do Piaget e de Kohlberg, ou pelo menos as teorias que pressupõem os estágios de desenvolvimento, né? Sobre a problematização, essa é uma problematização parcialmente pura e parcialmente aplicada. É um desafio interno ao domínio do conhecimento em psicologia do desenvolvimento, porque se trata de uma lacuna teórica. Mas é também uma problematização de aplicação, porque o que se busca é entender melhor como as diferentes teorias do desenvolvimento podem ser aplicadas na compreensão do fenômeno do desenvolvimento moral, com vistas ao desenho e aprimoramento das práticas educativas, das nossas intervenções sociais que visam o desenvolvimento moral da criança. Então, a origem do problema ela pode ser vista de duas maneiras, né? Pode ser vista como sendo interna, pura, um problema que surge dentro da psicologia do desenvolvimento, né? Ou então pode ser vista também como uma certa exigência externa. Então, quanto à origem do nosso problema, ela tem uma origem ambígua, né? Ela pode ser tanto teórica quanto aplicada, depende do tipo de preocupação que nós mobilizamos, né? A ênfase que eu dei é numa origem mais pura do problema, porque a gente está perguntando sobre o desenvolvimento interno das teorias naqueles domínios do saber, no domínio do saber que a gente chama do desenvolvimento psicológico. Muito bem. Quanto ao propósito da nossa pesquisa, ele é essencialmente teórico, né? A gente restringiu o estudo não do fenômeno daqueles fenômenos associados ao desenvolvimento moral da criança, mas a gente restringiu às teorias, né? Então, o propósito da pesquisa é essencialmente teórico, porque trata de investigar e avaliar por que a teoria socioecológica do Bronfenbrenner é subutilizada em estudos de desenvolvimento moral. A gente quer entender as limitações conceituais e teóricas que podem explicar essa situação. No entanto, o propósito também poderia ser prático e normativo, se pretendêssemos propor modificações ou adaptações na teoria do Bronfenbrenner, no sentido de torná-la mais aplicável aos estudos do desenvolvimento moral.
e assim favorecer o desenho de práticas pedagógicas e orientações políticas, de políticas educacionais, né? Então, dependeria aí do propósito que a gente quer ao considerar a teoria do Bronfenbrenner. Poderia ser puramente teórico, ou poderia ter um propósito de aplicação. Neste caso aqui, a gente preferiu restringir a questão teórica. Qual que é a abordagem das informações e dos dados de pesquisa que nós mobilizamos para fazer o trabalho da pesquisa, investigar, né, esse problema de pesquisa que nós levantamos, e a abordagem das informações e dados de pesquisa ela é essencialmente qualitativa, né? Uma vez que nós buscamos explorar os usos e as considerações que os pesquisadores apresentam acerca da teoria do Bronfenbrenner e suas aplicações para a nossa compreensão do desenvolvimento moral da criança. Então, a gente quer estudar, né, a teoria do Bronfenbrenner, a teoria do Kohlberg, do Piaget, e a gente quer explorar os usos e as considerações que os pesquisadores têm acerca dessas teorias. Então, é tipicamente uma abordagem qualitativa, né? Também é típico, como é típico na filosofia, a principal fonte de informação agora que nós usamos, né, as informações e os dados, é obviamente bibliográfica, uma vez que ela envolve uma revisão cuidadosa da literatura existente sobre o campo das teorias do desenvolvimento moral e as múltiplas aplicações da teoria do Bronfenbrenner, ok? Da teoria socioecológica do Bronfenbrenner. Então, em termos de fonte de informação, as nossas fontes são baseadas principalmente em trabalhos acadêmicos, né? Pesquisa bibliográfica. Bom, os métodos tradicionais de validação do conhecimento em filosofia são o dedutivo e o indutivo. Por exemplo, quando o objetivo é explorar uma implicação lógica acerca de uma possível subutilização da teoria, recorremos a uma validação dedutiva. Se a hipótese é que a teoria do Bronfenbrenner não oferece recursos metodológicos para a sua operacionalização, a comprovação disso é feita apenas com a análise da estrutura da teoria do autor. Né? É a teoria do autor que vai dizer se ela tem como consequência a não aplicação prática. Né? Igualmente, se a hipótese é de que a teoria é excessivamente contextualista, dificultando estudos generalizantes, isso também pode ser comprovado dedutivamente, porque se trata de uma consequência, de uma implicação da teoria. Então, um mecanismo de validação do conhecimento dedutivo se aplicaria bem ao tipo de investigação que a gente propôs com a teoria do Bronfenbrenner, investigando a lacuna, né, da aplicação da teoria do Bronfenbrenner no campo do desenvolvimento moral da criança. No entanto, se a nossa hipótese envolvesse o levantamento das diversas outras razões por que a teoria do Bronfenbrenner não tem sido aplicada no campo do desenvolvimento moral da criança, o método de confirmação poderia ser pensado como indutivo, porque tentaríamos encontrar uma razão geral a partir do exame de estudos derivados de aplicações e da falta de aplicações da teoria. Então, a partir dos dados recolhidos, né, dos casos e dos exemplos, a gente tentaria extrair uma regra geral válida para toda a teoria. Okay? Então, isso é que a gente chama de generalização indutiva. Então, poderíamos também buscar uma forma de validação do conhecimento que fosse indutiva. Com essa aplicação, né, dos itens que a gente normalmente menciona na caracterização de uma caracterização metodológica de uma pesquisa, de um trabalho, né, a fundamentação metodológica de um trabalho, a gente encerra essa discussão metodológica e então agora a gente tem uma visão geral dessa caracterização que nos ajuda a pensar os projetos e as propostas de pesquisa, né? Mas também a justificação da metodologia adotada para recolher as informações e validar as informações nos nossos trabalhos acadêmicos. Okay? O próximo item, então, agora é
os artigos que nós recomendamos finalmente a serem construídos, ok? Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, né, que vou fazer aqui na sequência esse vídeo, para falar dos tipos de artigos que recomendamos, considerando esse problema da lacuna da aplicação da teoria do Bronfenbrenner no desenvolvimento moral da criança. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho, a gente volta com o próximo vídeo.